Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala, ajeitando o microfone, espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda o vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque hoje eu vou pegar no calo de vocês. Isso mesmo. Peço perdão porque o templo tá dando eco, né? Eu não sei como que vai sair isso no vídeo, se vai sair com muito eco ou não, mas tá dando eco. E eu não sei muito como resolver isso, porque eu não manjo nada de edição de vídeo, nem nada do tipo. Então peço desculpa caso a voz do mago acabe saindo aí com bastante eco, tá? Não é a minha intenção. Hoje eu quero pegar no calo de vocês, vídeo de sexta-feira, aquele vídeo que a gente aborda um pouco mais sério a questão do ocultismo, pra falar uma coisa. Já percebeu como nós, ocultistas de modo geral, criticamos o fanatismo alheio? Nós falamos mal do crente fanático, nós falamos mal do cristianismo fanático, nós falamos mal e enchemos a boca para falar mal dos cristãos, dos crentes, desse fanatismo exagerado dessa galera e tudo mais. Mas e quando o problema somos nós? E quando o fanático sou eu? Aí a coisa muda, né? Porque a gente nunca acha que a gente é fanático. Na verdade, a grande armadilha psicológica do fanatismo é justamente acreditar que nós não somos o fanático. E é por isso que o mago resolveu fazer esse vídeo, para talvez tentar trazer à luz da razão e da sinceridade, da honestidade conosco mesmo, alguns pontos que podem indicar que talvez você, meu caro punheteiro de sigilo, sim, você mesmo, está sendo fanático em sua prática ocultista, espiritualista, magística e tudo mais. Mas antes, tá chegando agora, já sabe, tem que curtir e tem que comentar. Eu quero chuva de comentário aí, hashtag de Monja Mago, vamos subir a tag. Se você quer comentar alguma coisa sobre o vídeo, o que você acha, o que você não acha, comenta também, porque isso ajuda o YouTube a subir e a recomendar o nosso canal para mais gente, tá bom? Então, meu povo, vamos lá. O fanatismo é um fenômeno psicológico caracterizado justamente pela fixação neurótica em algo ou alguém, né? Então, o brasileiro, o fanatismo, na verdade, ele advém de uma carência, né? Você nunca vai ver uma pessoa muito bem resolvida com a vida dela que ela é muito fanática de algo, né? Quando eu digo fanático, eu não estou falando de gostar muito de uma coisa, tá? Eu estou falando de doar a vida em prol daquilo. Isso é fanatismo, né? É quando a coisa, né, o objeto torna-se o centro da sua vida e você nem você é mais o centro da sua vida, e sim a coisa. Por exemplo, tivemos nos anos anteriores uma briga ferrenha de fanatismo político. Todos os anos temos casos de degradação por causa de fanatismo de futebol. O mundo já sofreu demais por conta de fanatismo religioso. Por quê? O fanático, imagina que a sua vida é um grande teatro. Só que nós somos convidados, ao longo de nossa existência, não a sermos coadjuvantes, e sim protagonistas. O fanatismo é justamente tirar o seu protagonismo do teatro da sua vida e colocar você como um coadjuvante. E aí quem toma o centro do palco da sua vida é o artista, é o time de futebol, é a religião, é a magia, é a espiritualidade, é o que for. É o videogame, é o que for. Então o problema do fanatismo, minha gente, é justamente tirar-nos do nosso centro e fazer com que nós sejamos orbitantes. É como se nós deixássemos de ser o nosso próprio sol e tornássemos uma lua. Nós ficamos orbitando, gravitacionando ao redor de algo. Mago, dado essa situação e essa apresentação de fanatismo, por que você está falando isso para nós que não somos fanáticos? De fato, o ocultista ele deveria ser a antítese do fanatismo.
Primeiro porque o ocultista ele se reconhece como um deus, então ele precisa estar no seu centro. Segundo porque ele precisa exercer o domínio sobre si para exercer o domínio sobre as coisas que ele diz dominar. E terceiro porque nós somos perseguidos justamente por eras, por milênio, né? Por conta de fanatismo religioso. Então o ocultista, ele de fato deveria ser a antítese do fanatismo. Nós deveríamos ser sempre aqueles que se opõem ao fanatismo. Mas com... É sempre assim, né? Quando uma coisa cresce demais, ela acaba atraindo radicalistas, fanáticos, pessoas que já eram fanáticas em outra época e trazem o fanatismo de forma inconsciente para a espiritualidade, para a magia, para o que for. Hoje nós estamos vendo um surto muito claro disso em Umbanda, por exemplo. Umbanda, também religiões afro de modo geral, Umbanda, Quimbanda, Candomblé e Ifá. Ifá aqui em São Paulo, pelo menos, nossa, virou fervo. Todo mundo quer rapar a cabeça para Ifá, né? Então, isso acaba gerando comportamento fanático. Eu fui atender uma pessoa que se dizia magista esses dias atrás, e a pessoa veio me criticar porque eu falei que poderia tomar banho de sal grosso na cabeça, ao menos que você fosse iniciado em uma religião. E aí ele diz que não, que os guias ensinaram, que a entidade da Umbanda, que do Candomblé, e aí eu tentei argumentar, dizendo que isso é dentro dessa espiritualidade. Que se você for iniciado, por exemplo, eu sou raspado para Oxum, eu sou iniciado no Candomblé, inclusive vou pagar meus 3 anos logo menos, e sou iniciado para Oxum. Eu não posso tomar banho na minha cabeça porque o meu ori é frágil, meu ori é sensível, tem um orixá plantado na minha cabeça. Na iniciação do Candomblé, a gente planta coisa na nossa cabeça. Então, é um nível diferente. É uma iniciação. Existe um porquê, um fundamento por detrás. Agora, você propagar isso para pessoas que não são iniciadas, entra no fanatismo, entra na superstição, entra na coisa superficial. E nós, como ocultistas, deveríamos abominar esse tipo de coisa. Mas o que nós fazemos, e que eu tenho visto cada vez mais esse comportamento, é aderir ao que falam, aderir ao que o mago de internet, como eu que estou falando para vocês, fala como se fosse a verdade absoluta. E não indagamos e não questionamos, sendo que o cerne do ocultista, do espiritualista livre, é justamente questionar, entender o fundamento, ver se faz sentido ou não. Cada vez mais, conforme a coisa vai se propagando, eu vejo isso crescendo. As pessoas acreditando em tudo que falam para elas. E não é uma crença positiva, que expande os horizontes. É uma crença limitante, que limita vocês. Porque, exemplo claro, existe uma febre entre povo de magos mais de direita de ser judeu. Eles se acham mais judeu que os próprios judeus. É incrível, né? Você vê um estudo aprofundado do hebraico, é gente que vai até para Jerusalém para estudar hebraico, é uma coisa com o judaísmo. Aí chega no ponto que eles deixaram de ser magistas e tornaram-se religiosos, fanáticos, sem perceber. É o caso, por exemplo, de quem vê... É muito comum hoje em dia, né? O pessoal vem criticar a magia enoquiana falando que esses anjos não são anjos, porque não são do Shen Remaforesh. Aí você fica, tá bom, é a sua crença. Mas eles não querem somente ficar com a crença deles. Como todo fanático, o fanático ele quer te convencer, ele quer te trazer para a bolha dele. E aí ele briga com você, ele discute com você, ele fala mal de você em tudo quanto é lugar da internet, ele acaba com você. Por quê? Porque o comportamento do fanático é esse. Ou ele te traz, nem que for à força, ou você se torna o inimigo dele. E isso é muito delicado, hein, gente? Então aqui o mago vai deixar algumas dicas para você avaliar se você está sendo fanático ou não, dado que, isso é um alerta, o fanatismo se tornou uma crescente e uma constante no meio ocultista. É difícil você encontrar magistas hoje em dia, magistas de verdade,
que saibam dialogar com a diferença. E isso se deve muito ao fenômeno da rede social, que nos deixa fanáticos por si só, porque deixa a gente enfiado numa bolha por muito tempo. Mas isso também se deve às pessoas acreditarem simplesmente no que a gente diz por aí. E se o mago não questiona, se o mago não experiencia, se o mago não diferencia, não existe diferença nenhuma, me desculpe te dizer isso, entre você e um religioso. Porque é praticamente a mesma coisa, né? Então, aqui sendo muito mais explícito, eu tenho visto esse fanatismo exagerado sempre nos extremos. Nunca no meio. Por isso que eu falo, o caminho do meio, ele meio que te deixa nas duas polaridades e isso faz com que você não seja tão fanático, né? Mas é mais fácil de não cair no fanatismo seguindo uma trilha do meio. Agora, a galera que é mais de direita e sobretudo que é mais de esquerda, a coisa descamba num fanatismo tão absurdo que não dá pra dialogar. E aí você percebe como os extremos se tocam e como aquelas leis do Kybalion, que hoje em dia tá na moda falar mal do Kybalion, né? Tá muito na moda falar mal do livro do Kybalion. Mas há uns anos atrás todo mundo adorava o Kybalion, inclusive esses magos gigantes que estão falando mal, viu? Fica a dica. O Kybalion fala que as polaridades têm os extremos, né? O denso e o sutil, e que nos extremos elas se tocam como se fosse uma só. Perceba que os fanáticos luciferianistas, de todas as vertentes luciferianas, satanistas, de esquerda e tudo mais, têm um comportamento extremamente idêntico, e eu digo idêntico sem tirar nem pôr, ao comportamento de um crente fanático. O crente fanático, quando ele não consegue dialogar, ele parte para a agressão. Quando você não aceita o que ele está propondo para você, ele parte para a agressão. O luciferiano, o satanista, o povo de esquerda tem feito a mesma coisa. É o que eu chamo de Zé Demandinha, né? Então não existe diálogo. Mas isso não é só na esquerda não, tá? Na Umbanda, que nós chamamos de Umbranca hoje em dia, é absurdo. É absurdo. Eu conheço pessoas que deixam de ter relações com seus maridos, compram briga com seus maridos por causa de terreiro. Porque o terreiro exige que a pessoa esteja enfiada lá todo santo dia. E aí a pessoa deixa de viver a sua vida para viver em função da religião, da espiritualidade. E aqui é o primeiro ponto. O fanatismo te tira do centro de sua vida. E para você questionar o quanto você está sendo fanático ou não por algo dentro da espiritualidade, pergunte quanto tempo da sua vida você está dedicando somente ou em totalidade a isso. Questione, por exemplo, como está a sua frequência de divisão na vida. O seu tempo de lazer, o seu tempo de sair, de se divertir, de socializar, de conhecer gente. O que eu mais tenho atendido de magistas mais novinhos são magistas que ficam um dia inteiro lendo. E lê o livro da Golden Dawn, e lê os tomos do Filosofia Oculta, e lê o Dogma e Ritual de Alta Magia, e lê. E aí eu pergunto, tá, mas e como que tá a sua vida social? Não, mas eu não tenho amigos. Mas como assim? Não, Mago, eu passo o dia inteiro estudando, eu amo magia, que não sei o quê. E sempre o discurso é positivo, né? Eu amo a magia, eu amo a espiritualidade, eu tô fissurado, os anjos, os daimons, e não sei o quê. Aí eu falo, para e vai viver. Você está sendo neurótico. Isso é comportamento fanático, comportamento neurótico. Ficar o dia inteiro orbitando em torno disso é fanatismo. E nós não queremos o comportamento fanático dentro da magia. Nós não precisamos desse tipo de comportamento. Porque isso emburrece. Isso emburrece. Outro tipo... Esse é o primeiro passo. Quanto tempo... É a primeira dica, né? Para saber o quanto você está sendo fanático. Quanto você dedica do seu dia a isso? É para você dedicar 1, 2...
Até 3 horinhas, tá tudo bem. Passou disso, é um sinal de alerta. No meu caso é um pouco diferente porque essa é a minha profissão. Então é o meu trabalho, eu tenho que ficar o dia inteiro aqui, não tem jeito. Mas quando eu paro, quando acaba, eu desligo a câmera, eu paro os atendimentos, eu termino meus rituais, acabou. Eu vou transar, eu vou ler, eu vou jogar, eu vou me divertir, eu vou sair, eu vou fazer coisas que eu gosto. E eu faço questão de expor isso no meu feed, lá no Instagram. Tem uma galera que me critica, né? Porque eu não falo só de magia. É justamente pra furar a bolha. Pra vocês pararem de achar que nós magistas somos seres super elevados que ficamos o dia inteiro enfiado nisso aqui. Não é assim, ou não deveria ser assim. Você tem que ter uma vida pra viver, gente. Sobretudo se você é mais jovem. Pelo amor de Deus, vai viver sua vida, vai fuder, sabe? Sai, vai pra um show, vai pra uma balada, vai curtir a vida. Aí eu falo isso pra um fanático, qual é a reação? Não porque só tem obsessor na balada. Não porque a gente vai me contaminar com a energia delas. Tem gente deixando de bater punheta, gente deixando de transar, gente deixando de ir a encontros, de ter dates, de ter encontro com pessoas pra amizade por conta de troço de energia. Eu fico simplesmente indignado, embasbacado. E não é pouca gente. Isso é o que mais me emputece. Tornou-se um comportamento comum. Antes a gente falava uns anos atrás que isso era comportamento de jovem místico. Hoje não dá mais. Porque você fala com um magista que já tem uns 3, 4, 5 anos aí no rolê e eles estão tendo esse mesmo tipo de comportamento. Aí você fica, ué, o que tá acontecendo? Né? Um segundo ponto pra gente analisar sobre o nosso fanatismo é quão fundamentalista nós somos. Isso vai pegar no calcanhar de muito magista aqui. Mas o fundamentalismo é mal. O tradicionalismo, o puritanismo excessivo é mal. Faz mal e é comportamento fanático. Como assim, mago? Perceba, todo fanático ele vai viver uma coisa de forma estrita. O fanático da Taylor Swift, vamos ter o show da Taylor Swift em breve. Tem gente que já está acampando há meses. Por quê? Porque ele tem que ficar na frente. É o comportamento estrito. Ninguém pode ficar na frente. Eu tenho que ficar lá. E aí ele leva fralda pra ficar no show. É uma humilhação. Mas o fanático faz de tudo pra ser estritamente correto. Como que isso se dá na magia? O fundamentalismo religioso. Eu sempre trago essa crítica porque eu achei um absurdo, que eu vi num site bem famoso hoje em dia, a pessoa falando que nós não podemos agradecer a anjos ou a daimons, que isso não se faz, que papapá, pipipi, deu todo um fundamento mesmo, né, de grimórios. Só que esqueceu-se que isso foi escrito em época medieval, ou seja, comportamento medievalista, que era fanático porque a igreja obrigava a ser. Isso foi escrito por sacerdotes católicos. Então, sacerdotes católicos tinham essa questão de adorar somente a Deus. Então, monges, sacerdotes, pessoas piedosas que eram os eruditos magistas da época, eles eram cristãos fanáticos. Então, claro que você não vai agradecer a um demônio. Isso é um absurdo. É claro que você não vai dizer obrigado a um anjo. Isso é um absurdo. Eu tô pegando esse exemplo, mas não é pra causar treta com ninguém, não, tá? É só porque quando eu li na época eu dei risada porque eu achei de um extremo de fundamentalismo assim absurdo, sabe? Absurdo. E é o comportamento que se propaga dentro até mesmo de muitas ordens. Esse comportamento, segundo aqui, acontece muito com iniciados. De ser extremistas, tradicionalistas ou puritanistas em excesso. Isso é comportamento fanático também. Porque aí qualquer um que faz diferente torna-se um absurdo. Mas claro, é por isso que eu falo que tem que existir o meio termo. O equilíbrio está sempre no meio, nunca nos extremos. O fanatismo em excesso, o tradicionalismo, o puritanismo, o fundamentalismo em excesso é mal, mas também a discrepância, o abandonar tudo isso e fazer de qualquer jeito,
que tá nessa galera mais moderna, do caos e tudo mais, também é preocupante. É o outro extremo de fanatismo, onde eu já não preciso de mais nada, porque só o meu jeito resolve e tá tudo bem. Né? Então precisa haver um equilíbrio. Né? Esse equilíbrio foi chamado por papas e tudo mais como hermenêutica da continuidade, onde você pega a tradição e atualiza ela sem perdê-la. Esse é o passo do progresso. Quem se prende ao antiquado, ao antigo somente, vira uma peça de museu. Então é um segundo comportamento. O quão fundamentalista ou o quão modernista demais eu sou. Dentro de religiões sempre vai haver o extremo do moderno e o extremo do tradicional, né? Isso existe no judaísmo, tem os judeus modernos que nem mais kippá usam. Isso vai existir também com os judeus ortodoxos, que usam até hoje o cabelinho aqui, um chapéuzão e tudo mais. Isso vai existir dentro do catolicismo. Tem os catolicismos que só participam da missa de Pio V, que é a missa tridentina. Tem católico que só vai participar da renovação carismática, que é o outro extremo, que parece coisa de crente. E isso acontece em todas as religiões. Por quê? Porque é um comportamento fanático típico de religioso. Então se questiona. Em vez de você vir me atacar, porque eu sei que vai ter gente que vai vir me atacar por causa disso, se questiona. Permita-se pensar por um segundo. Será que eu não estou caindo nesse tipo de comportamento? Porque eu estou fazendo esse vídeo não para gongar ninguém, mas para ajudar a nossa comunidade a acordar para uma reflexão que nem deveria existir entre nós. Mas tem que existir. E eu elenco como um terceiro e último ponto, né, sobre o fanatismo, o quanto as minhas práticas atrapalham os meus relacionamentos interpessoais. E trabalho e qualquer outra área da sua vida. Por quê? É típico do fanático religioso largar mão de tudo para colocar o objeto do seu fanatismo em primeiro lugar, como um ídolo. Então, a mulher larga o seu marido para ir pro terreiro ficar enfiada lá. Assim como a crente larga a família para ficar o dia inteiro... A beata, né? Larga a família para ficar o fim de semana inteiro enfiada na igreja. Aí sabe o que é pior? Depois que são traídas, depois que são traídos, vem chorar para mim, para eu fazer magia. Porque o marido e a mulher deixou. Mas também como que não vai deixar? Ninguém aguenta uma pessoa assim. Ninguém aguenta. Um dos motivos de eu ter deixado terreiro é justamente por isso. Eu não quero viver enfiado num lugar de segunda a segunda. Porque em terreiro você tem função, você tem que estar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Como que vive? E como que não fica fanático desse jeito? A minha era de fanatismo foi quando eu era monge, que eu larguei tudo para viver 24 horas de espiritualidade. E foi intenso. E tenso. E é justamente por ter passado por isso e me libertado disso que eu tenho propriedade de fala aqui. Então, uma terceira dica que eu dou para você avaliar se você está sendo fanático não é para você apontar o dedo para mim, para o magista fulano, para o famosinho ciclano. Não, é para você apontar para si mesmo o dedo. O intuito desse vídeo é fazer você pensar, refletir se o seu comportamento está sendo fanático. O que você tem deixado de fazer em prol de sua espiritualidade? Cuidado, gente. A gente fica querendo se achar os bonzões da espiritualidade, e quando a gente vai ver, a gente não está vivendo. Você deixar de viver e deixar que a espiritualidade atrapalhe seus relacionamentos interpessoais, o seu trabalho, isso e aquilo, não dá. Esses dias, num rito coletivo que eu fui fazer, veio um rapaz até mim falar que ia participar do rito. Aí eu falei, beleza, vai ser em dia tal, na live tal. Aí ele veio com os dois pés no peito falando que o ritual, ele ia deixar de trabalhar pra ficar no ritual, pra ver na live, porque ele queria ver ao vivo. Aí eu falei, tudo bem, você não participa do meu ritual. Aí ele ficou bravo comigo.
Aí eu falei, como que você vai deixar de trabalhar para participar de um ritual? Não, mago, eu pego um atestado, é rapidinho, eu sei fazer. Não. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não tem problema. Eu falei, assiste o ritual no outro dia. Você não precisa ver na hora, sabe? Se você não pode. Não tem problema. Não, eu quero ver na hora. Porque a energia é mais forte, que não sei o quê. Sabe? E eu ainda vou elencar um quarto e último ponto. Prometo que é o último. O fanático, ele quer sempre converter o outro. Você está tentando converter pessoas para magia? Para Umbanda? Para o Candomblé? Para sua religião? Para sua espiritualidade? Porque dentro do ocultismo, o que eu mais vejo hoje em dia são mestres querendo um rebanho que concorde em tudo com ele. Em tudo. E se discordar, é briga. Se você falar não, é briga. Se você falar não entendi seu ponto, é briga. Não há espaço para um diálogo ou para uma explicação do porquê daquela coisa. Isso é comportamento de seita e é comportamento fanático. Aonde alguém se propaga como um guru mais elevado que todos. A gente tem que tomar muito cuidado. O que eu mais faço é tentar tomar cuidado para não acabar caindo nisso. Graças aos deuses, graças aos anjos, eu tenho alunos que são luciferianos, e eles sabem que eu não gosto de luciferianismo, e tá tudo bem, porque a gente convive bem. Eu tenho alunos que são hinduístas, eu tenho alunos que são de Umbanda, de Candomblé, tenho alunos que são padres católicos, e tá tudo bem. A gente não vai se entender em muita coisa, mas tá tudo bem. Eles pegam um fundamento do que eu quero passar. Sabe? E a gente vai concordando, discordando, e o debate verdadeiro vai surgindo, né? Porque o debate é trocar ideias para que chegue a verdade, à luz da razão. Então, esse vídeo eu trago ele com um intuito muito claro. Que você não dê ele para outra pessoa. Que você não aponte o dedo para falar, tal mago é assim. Tal pai de santo é assim. Porque não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é perguntar, eu sou assim? Será que eu estou sendo desse jeito? Será que eu estou colocando a espiritualidade acima de tudo e não tendo tempo para mais nada? Será que eu estou tendo comportamento fundamentalista ou progressista em excesso? Sem entender o meio termo da coisa? Será que a magia, a espiritualidade está atrapalhando meus relacionamentos interpessoais? E será que eu estou querendo enfiar o meu tipo e a minha visão de magia e de espiritualidade goela abaixo do povo? E é isso. Eu queria muito que esse vídeo chegasse no coração de vocês. Porque é algo que está acontecendo com muita frequência no nosso meio. É algo que tem sido uma crescente no nosso meio. E aí nós temos os santos e os pecadores, né? Coisa que é típico de igreja. O pastor, o padre, o sacerdote, ele é endeusado. Enquanto os outros são apenas ovelhas. Na magia nós não somos assim. Por mais que a função e o ofício sacerdotal ele exista, eu sou sacerdote. Eu exerço um sacerdócio. Mas ao mesmo tempo, quem me vê no dia a dia, quem me acompanha no Instagram, eu não faço questão de esconder de forma alguma que eu sou uma piranha, uma gayzinha safada, que eu gosto de sair, que eu gosto de aprontar. Por quê? Porque eu odeio a visão onde eu sou um mestre elevado e eu tenho que ter seguidores e discípulos. Eu sou sim um sacerdote. Eu tenho sim filhos espirituais. Mas de modo algum, eu quero eles me idolatrando, me seguindo, me amando, me lambendo, sabe? Existe uma diferença muito grande
entre ser um sacerdote que encaminha o povo para a magia e ser alguém que torna o povo dependente de você. Enfim, eu poderia ficar falando por horas e horas e horas e daria um curso inteiro só sobre fanatismo. Porque é algo que eu sei na pele. Eu já fui fanático. Eu fui católico. Eu fui monge. Eu fui um daqueles que pregava retiros espirituais e arrebanhava, e a palavra é justamente essa que é usada, arrebanhava milhares de pessoas para a igreja. Comportamento de seita total. Eu vivi isso na pele. E tudo que hoje eu abomino é esse tipo de comportamento. E é por isso que eu falo com propriedade, eu achei que passou da hora de falarmos abertamente sobre isso. Tá bom, gente? Então, esse era o tema do vídeo de hoje. Eu espero que chegue no coração de vocês como eu estou tentando comunicar. Não para você usar esse vídeo e essas 4 etapas que eu trouxe para julgar o outro, mas para julgar a si mesmo, como um exame de consciência, como um ponto para meditação diária de cada um de nós, tá? E é isso. Bom, recadinhos. Mês de outubro tá aí. Teremos rito coletivo de proteção espiritual com o anjo Ahriman ou Ahriman-P. Sim, o mesmo anjo enoquiano sênior, né, um anjo mais elevado, que fizemos no primeiro semestre. Estou fazendo com ele novamente, porque como proteção é algo contínuo, para quem participou lá do primeiro possa renovar agora, sem nenhum problema de choque de egrégora ou qualquer coisa do tipo. Tá bom? Você que não participou pode participar também, fique à vontade, será muito bem-vindo. As vagas estão abertas, então corre para garantir a sua. O ritual vai ser no dia 24, às 8 horas, tá bom? Também é importante falar que o Mago vai abrir as vagas na metade de outubro, provavelmente lá pro dia 20, tá? Para leitura anual. A leitura anual é uma leitura de tarô completaça para ver a roda do seu ano. Então a gente vai ver o que vai reger o seu próximo ano, o arcano, né, que vai reger o seu próximo ano, se vai ser um ano de muitos acontecimentos, de poucos acontecimentos e tudo mais. É uma leitura com vagas limitadas, porque eu só faço ela no fim do ano, então a agenda acaba esgotando rápido. Custa R$250. Se você quiser, puder e tiver condições, recomendo. Quem já participou por essa leitura ano passado, comenta aí o que achou, porque foi bem bacana os resultados pelo que o povo me deu de feedback. Que mais? Curso de tarô ainda está em preço promocional, tá? Então corre lá garantir o seu. Tem o curso de Scrying também, módulo iniciante. Para o ano que vem pretendo, se tudo der certo, lançar o módulo intermediário, vamos ver se sai, né? Uma novidade é que eu vou tentar também ano que vem transformar a mentoria Hecatina num curso, porque eu vi que como em formato de mentoria não funcionou tão bem. Então penso que em formato de curso possa funcionar melhor. Curso de devoção a Hecate vem aí pro ano que vem, tá bom? E é isso, meu povo, demais. Fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês. A agenda do Mago tá aberta, marque com a titia a sua consulta e falou!